Eu nasci em São Carlos, Santa Catarina, no dia 12 de novembro de 1981. São Carlos é a terra dos meus avós maternos. A minha mãe foi criada nas redondezas da cidade. Meus pais já residiam em Palmito, Santa Catarina, e depois de nascer e a minha mãe ganhar alta no hospital, voltamos todos para lá. Eu não tenho imagens mentais daquela época, não tenho esse superpoder, mas eu não preciso disso. Tenho muitas coisas guardadas que posso rever sempre que quiser. Esse é meu álbum de bebê. Eu tenho uma imagem de ultrassom que mostra eu ainda na barriga da minha mãe e data de 15 de outubro de 1981. Eu tenho também o documento que certifica o que o ultrassom mostrou. Olha só, feto único e vivo, gestação de 35 semanas. Detalhe, digitado em máquina de escrever. Naquela época não tinha toda essa tecnologia. Duas coisas me chamam a atenção já de cara. A primeira, um punhadinho de cabelo do meu primeiro ano. A segunda, o convite de aniversário do meu primeiro ano, que diz: meu coração está cheio de gente que me quer bem. Você quer um lugarzinho? Podes crer que ainda tem. Thiago Staltombini, 12 de novembro de 1982. Cada página do álbum conta um pedacinho de uma história que eu vivi, portanto, é parte de mim. Gosto de saber que eu tenho isso comigo, me sinto mais forte e sinto que o meu passado, que realmente faz falta, está mais próximo de mim. Nasci em uma família tradicional do interior do Brasil. Eu tive uma infância muito incrível, sempre rodeado de familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. Enfim, pessoas que gostavam muito de mim. Outro fator importante é que eu tive uma infância de criança. Meu Deus, eu brinquei na rua na chuva, eu brinquei no campo de futebol, eu brinquei no campo de futebol na chuva, eu brinquei de esconde-esconde, eu brinquei de esconde-esconde na chuva, eu brinquei de chicote queimado, pega-pega, bobinho, passa-anel, perna de pau, cama de gato, alerta, bolinha de sabão, amarelinha, caça ao tesouro, arranca-rabo, pular elástico, está quente, está frio, bate figurinha, pipa, carrinho de mão, gato e rato, ioiô, forca, mímica, ciranda, pular corda, stop, peteca, carrinho de rolimã. Eu brinquei de construir coisas, inventar coisas, consertar coisas. Eu aproveitei a minha infância como um bebê. Aproveita o calor da sua mãe para dormir. Eu vivi uma infância a qual eu tenho muito orgulho. Eu me cortei, sarei, me cortei novamente e fiz isso tantas vezes que já nem me lembro mais. Eu me machuquei fazendo coisas bobas e fazendo coisas bobas aprendi a ser inteligente. Foi sendo bobo que virei gente. Como diz o ditado, melhor ser taxado de burro por um minuto do que ser burro por uma vida inteira. Eu fui muito levado e por ser levado, quase levei o meu pai e a minha mãe para o túmulo antes da hora. Boa época. Quando criança, eu não parava um único minuto. Abria tudo que podia ser aberto, mexia em tudo que podia alcançar e principalmente no que não podia ser mexido. Adorava descumprir ordens quando não entendia o que era certo e errado e continuei descumprindo ordens quando entendi o que a palavra ordem significava. O fato é que eu era extremamente hiperativo. E esse é um fardo que eu carrego até hoje. Para mim hoje, a hiperatividade não é um defeito, e sim uma qualidade, uma forma que eu encontro para pensar, me questionar, refletir, expressar a minha criatividade. Hoje eu tiro isso de letra, mas naquela época isso era visto quase como uma maldição. Isso garantiu algumas brigas com o meu pai, mas principalmente com a minha mãe. E claro, eu sempre saía perdendo. Apanhei muito por ser uma criança muito ativa. Eu não tenho muitas lembranças do ensino infantil ou jardim de infância, mas as poucas lembranças que tenho são muito boas. Lembro-me das brincadeiras da sala de aula, da correria na hora do intervalo, do recreio e tenho uma lembrança nítida de toda vez que eu aprontava e meus pais eram convocados para vir até a direção, eu simplesmente fugia e me escondia atrás de um mato denso que cercava as instalações do jardim. Ninguém me achava lá,
Mas uma hora eu tinha que deixar o meu esconderijo e era ali que as coisas ficavam feias. Nunca frequentei um colégio particular. Completei toda a minha jornada como estudante em colégio público, na verdade no mesmo colégio público, Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho. Passei por muitas mudanças desde quando ingressei na escola, no início dos anos 90, no ensino fundamental, até quando terminei o ensino médio, no final dos anos 90. Eu tive épocas de extrema compulsão, desobediência e rebeldia. Mas também tive épocas com foco, paciência e direção. Essas foram bem raras. Em suma, sempre fui bastante inquieto e sempre dei muito trabalho para os meus professores, que com amor, carinho e respeito nunca me repudiaram. A maturidade me faz hoje olhar para essa fase com outros olhos. E eu, por vezes, me pergunto, por que eu não ouvi mais? Por que eu não respeitei mais? Por que eu não aproveitei mais? Não tenho nenhum arrependimento, mas tenho certeza de que poderia ter vivido essa época melhor, se tivesse escutado mais, respeitado mais e aproveitado mais. Eu cresci como um adolescente normal. Participei do movimento escoteiro e, na verdade, comecei quando ainda tinha 6 anos de idade, como lobinho. Fui escoteiro dos 11 anos aos 14 anos de idade, fui sênior entre os 15 anos até perto dos 18 anos de idade. E depois cumpri a última etapa aos 18 anos como pioneiro. Percorri o percurso inteiro. Muitas das coisas que eu vivi aqui mudaram a minha vida para sempre. Foi com esse grupo de guerreiros que eu aprendi a me virar, cair e levantar, sofrer e não chorar, agradecer para prosperar. Acredito que foi aqui que a grande transformação aconteceu. Aqui, na verdade, aconteceu a primeira grande transformação. Eu tenho muitas memórias positivas dessa época. Não me lembro das cenas de quando eu era lobinho, mas me lembro de algumas experiências como escoteiro e muitas como sênior e pioneiro. 2 experiências transformadoras que eu lembro quando ainda era escoteiro eram os acampamentos e as fugitivas. Bom, os acampamentos tinham data agendada e toda aquela bagunça tradicional para organizar o cardápio e mais a expectativa sobre o que iria acontecer durante o período do acampamento. Já as fugitivas aconteciam no sigilo absoluto. Somente a patrulha escolhida pelos seus chefes escoteiros tinha autorização para fugir. Essa fuga se dava de madrugada, para que enquanto os membros das outras patrulhas estivessem dormindo, a patrulha fugitiva ganhasse vantagem. Então, no sábado de manhã, era feita a reunião do grupo na sede dos escoteiros. E somente assim as patrulhas descobriam que se tratava de uma fugitiva e então sabiam quem tinha fugido. Quanta diversão! O limite era até 5 quilômetros da cidade em qualquer direção. Até hoje fico emocionado quando me lembro dessa fase. Outra experiência enriquecedora e transformadora foi o 9º Jamboree Pan-Americano em Cochabamba, Bolívia, entre o ano aí de 1994 e 1995. Essa foi bem provavelmente uma das atividades mais marcantes da minha vida. Passei aproximadamente 15 dias na Bolívia. O campo ficava localizado na estância El Potrero, a alguns quilômetros de Cochabamba. Esse jamboree ficou conhecido como Jamboree Brasileiro na Bolívia, devido ao numeroso contingente brasileiro que invadiu literalmente o país. Nosso contingente só era menor que o contingente dos próprios bolivianos. Foi a minha primeira viagem de avião, a minha primeira vez em solo estrangeiro. Eu tinha 13 anos de idade e uma vontade imensa de fazer a diferença no mundo. Fazer parte do grupo escoteiro Gonçalves Dias foi decisivo para a formação do meu caráter. Posso garantir que estar todo sábado presente naquele grupo de pessoas boas por tanto tempo fez de mim uma pessoa muito melhor. Bom, eu comecei a trabalhar
ainda muito cedo. Muito cedo mesmo. Concentrei todo o meu esforço, toda a minha dedicação durante muito tempo para aprender a fazer o que precisava ser feito nas empresas dos meus pais. Os meus pais tinham um grupo que levava o sobrenome da família, Grupo Tombini. Era uma sociedade entre dois irmãos que sobreviveu até 2007. Eu cresci correndo dentro do mercado, cresci participando no dia a dia dos funcionários, cresci vendo pessoas fazerem o que era certo e o que era errado dentro da empresa. O grupo tinha várias áreas de atuação: armazém, transportes, materiais de construção, granja e supermercado. O grupo também tinha vários terrenos e imóveis na cidade. Eu tive a oportunidade de trabalhar em cada um desses ramos quando tinha entre 12 e 16 anos. Fui uma espécie de trainee e pude, de certa forma, fazer alguns testes para saber em qual dos negócios eu me sentia melhor ou mais à vontade. Jogando limpo, eu tive uma excelente fase na transportadora, mas foi no supermercado que eu me encontrei por um tempo. Naquela época eu já tinha passado por muita coisa, idas e vindas da transportes para o supermercado e do supermercado para transportes, e decidi me estabilizar no supermercado por dois motivos. Motivo 1, era uma empresa pouco assistida e que precisava de uma repaginada. Motivo 2, era uma empresa onde eu tinha mais livre-arbítrio e podia fazer as coisas do meu jeito. Eu sempre fui uma pessoa bastante focada e quando colocava uma coisa na cabeça não tinha quem tirava. O fato é que eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito forte e às vezes difícil de lidar. Mesmo sendo jovem, eu já tinha muita personalidade para defender o que eu achava certo. Lembro-me que subia quase toda semana para Chapecó, seja para pegar frutas, legumes, verduras no Ceasa, ou mesmo para uma visita em um grande supermercado da cidade. Queria estar por dentro de tudo. Passei bons anos no supermercado da família e desde muito novo já atuava como um líder, fazendo a gestão impecável da empresa. Lembro-me claramente de como gostava daquela sensação de ter tudo sob controle. Levando em conta quando eu comecei no supermercado e quando resolvi comprar a briga e tornar a empresa competitiva na cidade, analisando hoje, foi uma revolução. O mercado antes defasado em produtos e novidades, tempo depois da minha administração, tinha a padaria, a adega e o açougue mais cobiçado. E por falar nisso, antes o mercado era uma mercearia e depois já era chamado de supermercado. Nessa época, eu administrava a empresa sob o guarda-chuva da minha mãe. E mesmo que nós, naquela época, não conseguíamos nos manter em paz por muito tempo, aprendi muito e, tanto para mim quanto para ela, aqueles dias definiram para sempre a nossa existência. Tive boas e más fases no supermercado. Todas as fases trouxeram algum tipo de aprendizado, mas foi também nessa época que, por excesso de trabalho e por causa da pressão diária, desenvolvi altos índices de estresse e ansiedade e quase enlouqueci. Naquela época eu trabalhava de segunda a sábado e 2 domingos por mês. Estava literalmente apaixonado por tudo, estava consumindo muita informação, mas a minha vida tinha altos e baixos. Sabe quando parece que você está assistindo o canal errado, o controle está a 2 passos de você, mas você está amarrado e não pode sequer se mexer? Pois é, eu estava vivendo o sonho dos meus pais e não o meu sonho. As coisas costumavam dar muito errado em alguns dias. Meu signo é Escorpião e eu tenho uma personalidade forte e muitas pessoas não gostavam disso. Quando as coisas estavam dando certo, acontecendo, ótimo, mas quando estavam dando errado, aquilo me chateava muito. Eu estava começando a minha vida profissional, mas o perfeccionismo e a excelência pareciam falar a mesma língua. Eu simplesmente achava que era a mesma coisa. Eu estava morrendo porque literalmente queria tudo perfeito e excelente e tinha padrões muito altos para o que eu sabia e tinha condições de implementar. Eu comecei a me questionar muito cedo sobre o que eu queria fazer na minha vida. Muitas pessoas me questionavam sobre os meus questionamentos,
sobre as minhas decisões e sobre as minhas ações. Quase todo mundo me julgava, mas ninguém vivia a minha vida. Aos 13 anos de idade, eu era um leitor voraz de livros. Mas entre os 16 e os 21 anos de idade, eu já estava lendo 3 livros por semana. E tinha uma biblioteca particular que ganhava novos exemplares toda semana. Eu cheguei a investir 40% do meu salário em livros. E quando não estava lendo livros, estava estudando ou pesquisando algo que me fazia feliz. Nessa época, eu lia muitos autores estrangeiros, mas era apaixonado por Paulo Coelho. Quando eu li O Alquimista pela primeira vez, e eu li muitas vezes, me coloquei na pele daquele personagem, senti na pele aquela história, ela reforçou a fé que eu precisaria mais tarde. Laís Ribeiro, Augusto Cury, Roberto Chiniachik, Eduardo Teva e muitas outras mentes brilhantes me ajudaram a tomar uma decisão que iria mais tarde mudar tudo para sempre. Eu fiquei sabendo sobre a programação neurolinguística antes do coaching, ainda em 1998 ou 1999. Quando eu descobri, mergulhei no aprendizado da PNL e quando comecei a pesquisar mais na internet, comecei a estudar o pouco material disponível. Isso era uma novidade no Brasil, ninguém conhecia nada. Não demorou muito para tudo isso tomar conta dos meus dias. No dia 21 de dezembro de 2001, eu estava abandonando a segurança da vida com os meus pais para tentar buscar algo que eu sequer reconhecia. Não posso dizer que eu abandonei a empresa dos meus pais para partir em busca do meu propósito. Eu sequer sabia o que eu queria. Eu sabia nitidamente o que eu não queria. O meu tempo na empresa dos meus pais tinha chegado ao fim. Na semana em que eu deixei a empresa dos meus pais, todos os funcionários ficaram mexidos, chateados, incomodados. Eu tinha uma amizade muito forte e verdadeira com cada um deles. Afinal, foram anos juntos. Fizemos vários encontros durante a semana que antecedeu a minha saída da empresa. Todos queriam guardar uma lembrança pessoal daquele momento. Tudo foi especial e único, mas a decisão estava tomada e não tinha mais volta. Eu tive várias passagens por várias empresas com o foco de pagar os meus cursos de PNL e coaching. Eu trabalhei em restaurantes, postos de gasolina, mercados, trabalhei na praia, atuei como empregado porque não tinha o apoio dos meus pais para seguir com os meus estudos. Eu me lembro do quanto ganhava no supermercado dos meus pais, ganhava relativamente bem, mas a minha carteira estava assinada com um valor miserável, quase que irrisório. Quando eu deixei a empresa dos meus pais, recebi R$800 de acerto, 30 dias após a minha saída da empresa. Naquele momento eu estava em São José, trabalhando como assistente de gerente na Shining Box em Florianópolis. E recém tinha sido promovido para trabalhar na Shining Box em São José. Assumiria a filial que seria inaugurada em poucos meses. Deixei a empresa antes da inauguração. O fato é que eu desci para Palmitos, peguei o dinheiro do acerto, escutei os meus pais dizerem que eu estava errado e que eu deveria repensar e que se quisesse poderia voltar, mas a minha decisão já estava tomada e retornei para São José, na Grande Florianópolis. O meu tempo em Florianópolis seria curto. Eu comecei a ministrar palestras e pequenos treinamentos quando ainda estava trabalhando no supermercado da família. Engraçado porque os concorrentes enxergavam o meu empreendedorismo e queriam levar a minha visão para os seus colaboradores, como também queriam debater ideias do negócio comigo. Eu me lembro de ter realizado algumas palestras gratuitas antes de pensar nisso como um nicho lucrativo ou literalmente como um negócio. Também me lembro de prestar pequenas consultorias em mercearias, mercados e supermercados de pequenas cidades da região. Quando, meses depois de sair de São José, eu retornei para Chapecó, no oeste de Santa Catarina, a 70 quilômetros da minha cidade natal, percebi que poderia usar o meu conhecimento para financiar os meus estudos, as minhas pesquisas e as minhas formações. Eu tive a oportunidade de ajudar pequenos negócios, de mercearias a videolocadoras. Sim, eu não sou tão velho, mas naquela época existiam videolocadoras.
A maioria dos empresários que me procuravam estavam atrás de soluções voltadas para a recuperação financeira da empresa. Eram empresas à beira da falência e me especializei nisso. E entre consultorias e palestras, financiei as minhas formações em programação neurolinguística. Nessa época, cursando PNL e morando uma semana por mês em São Paulo, eu estava ciente de que poderia aplicar a ciência da programação neurolinguística no meu negócio. Eu tinha aberto a minha empresa um ano antes, assim que eu havia me instalado em Chapecó. Eu percebi que os empresários que me procuravam, 100% deles precisavam de ajuda emocional. Estavam ansiosos, estressados, nervosos. Muitos já tomavam remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para se manter de pé. Foi nessa época que eu abri a Clínica Transformacional, paralela à TST Assessoria e Consultoria, e agora oferecia um serviço a mais, e que colocou a minha empresa cara a cara com empresários de todo o Brasil. Acontece que o negócio deu tão certo que os empresários começaram a indicar para os seus funcionários. E mais que isso, começaram a fechar planos mensais para que eu pudesse atender os funcionários. O negócio começou a prosperar e a minha agenda estava lotada. Eu estava atendendo as consultorias, atendendo a clínica e estava transformando todo o aprendizado em palestras e treinamentos. Em um ano, já estava lotando palestras e vendas com a PNL e treinamentos comportamentais com a PNL. Nessa época aconteceu um dos momentos mais mágicos da minha vida. Eu assisti o Fábio Puentes desde pequeno, bem dormindo, bem dormindo, bem dormindo. Eu queria entender como ele fazia o que ele fazia. Cheguei a estudar hipnose durante 2 anos sozinho, mas não tinha desenvolvido nenhuma habilidade específica, além da curiosidade pelo tema. Foi no andamento de uma das formações de PNL que, através de um amigo, eu conheci uma pessoa que conhecia o Fábio. Complicado! Eu estava louco com a possibilidade de conhecer ele de perto. Eu nem dormia direito. Enfim, eu conheci o Fábio e me tornei muito amigo dele. O que falar sobre o Fábio? Amigo, conselheiro, mentor e paizão. O Fábio fez e faz toda a diferença na minha vida até hoje. Assisti o Fábio inúmeras vezes quando ainda era uma criança, um adolescente, e queria saber como ele conseguia fazer o que ele fazia. Não cogitava sequer a possibilidade de duvidar do seu poder. Nunca imaginei que, quando jovem, nossos caminhos iriam se cruzar. Carisma, humildade, simplicidade, o Fábio é isso e muito mais. O Fábio abriu as portas da sua vida para mim, como se já me conhecesse há décadas. Me acolheu, me deu dicas preciosas e valiosas, me fortaleceu como profissional, me indicou para a televisão, acompanhou os meus primeiros passos e me apoiou quando eu mais precisava. Nessa época eu aprendi muito sobre a hipnose. Comecei a passar horas com o Fábio, depois dias com o Fábio. Dentro do seu apartamento eu ajudava o Fábio a preparar e organizar as apostilas para os cursos que ele ministrava nos finais de semana. Eu participava de shows do Fábio, viajava junto com ele, cheguei a fazer pequenas turnês com ele e me apresentar para mais de 1.200 pessoas. Quando eu não estava no apartamento dele, ele estava na minha casa e vivemos grudados por muito tempo. Nessa época eu já estava atendendo pessoas do Brasil inteiro que batiam na minha clínica para buscar o tratamento com hipnose. Começava às 8 horas da manhã e não tinha hora para acabar. Chegava a atender 8 pessoas em um único dia. E durante quase 5 anos atendi mais de 1.500 pessoas cara a cara. Aqui eu já reservava uma pequena parte dos meus treinamentos para fazer uma pequena apresentação de hipnose. As pessoas filmavam, carregavam o vídeo no YouTube e postavam nas redes sociais. Nessa época eu ia quase todo final de semana, junto com 3 funcionárias e alguns fãs do meu trabalho, para uma praça no centro da cidade de Chapecó. Ali, pedia para as pessoas se elas queriam passar por uma experiência diferente. E o que acontecia é que muitas pessoas aceitavam o convite. Eu estava aprendendo hipnose, mas tinha sido descrito pelo Fábio como uma revelação da hipnose no Brasil. Eu já tinha descoberto muito sobre a prática da hipnose, mas o contato diário com a hipnose fez com que eu apurasse a minha técnica. Eu tinha descoberto uma técnica de hipnose que permitiu hipnotizar pessoas em segundos, qualquer pessoa em segundos. Um dia o telefone toca, eu estava em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ministrando um treinamento de 2 dias. Do outro lado da linha,
um homem se apresentou e disse que representava a equipe do Gugu. Explicou que ele tinha deixado o SBT e tinha sido contratado pela Record e que eu tinha sido indicado para fazer um quadro de hipnose todo domingo. Cara, o meu chão, sinceramente, desabou no sentido positivo. O quadro seria gravado, mas eu teria participação ao vivo no programa todo domingo. Um rapaz do interior que apostou na hipnose e de repente tem a oportunidade de ser conhecido e reconhecido no Brasil inteiro. Eu achei que era um trote. Desliguei 2 vezes antes do homem dizer: "Não desliga! Estou falando sério!" Eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu expliquei que estava em viagem e que chegava no domingo, então combinei para ele ligar na segunda. Na segunda, exatamente no horário marcado, ele ligou. E o que aconteceu? Marcou a minha viagem para o outro dia. Pegou os meus dados, comprou a passagem, me enviou por e-mail e no outro dia, lá estava eu, fazendo um teste na sede da Record em São Paulo. Ah, que o bicho pegou! O meu teste foi osso duro de roer. Os próprios funcionários da Record foram as cobaias. Antes de saber se poderiam rodar o programa comigo e começar a selecionar as pessoas, eles queriam ter certeza de que eu dava conta do recado. Eu estava muito confiante, sinceramente, eu estava confiante demais e deu tudo certo. Quando eu terminei o teste, eles me chamaram em uma sala e disseram: "Essa é a equipe que vai trabalhar com você. Você volta hoje para casa, faz uma mala, porque você vai passar a semana aqui." Eu comecei a gravar na quarta-feira daquela semana até a sexta-feira e retornei no sábado para casa. Eu fazia isso toda semana, já que o programa do Gugu teria início em poucas semanas. Foi uma época louca. Na mesma semana em que o programa iria para o ar, mas especificamente 2 dias antes, eu recebi um telefonema de um dos membros da equipe do Gugu, o mesmo que tinha me convidado para fazer parte do programa. Desta vez, ele estava se desculpando, dizendo que o programa não iria para o ar no primeiro domingo, já que a diretoria da Record tinha assistido o programa e achou que as imagens eram fortes demais e poderiam levar os telespectadores e também os fiéis da igreja evangélica a uma ação conjunta de críticas ou uma aparição internacional desgastante e até mesmo catastrófica. Ele anunciou que seria somente por um tempo, mas o fato é que o programa nunca foi aprovado e mais de 100 horas de filmagem, horas e horas de produção, tudo foi jogado no lixo. Sinceramente, eu não posso dizer que não tinha gostado de toda aquela folia positiva. Conheci muitos artistas, conheci muita gente que trabalhava para os artistas, tive experiências que ficarão guardadas para sempre na minha memória. Mas o fato é que, depois de 1 ano esperando a dita resposta, soube que não iria para frente. Eu estava me dedicando com todas as forças nas consultorias e na clínica. A minha agenda estava lotada e eu também estava sendo requisitado para tratar, inclusive, pessoas na Argentina, no Uruguai e em Portugal. O meu método tinha se tornado conhecido e o sucesso dos meus clientes estava trazendo novos clientes até a minha clínica. Naquele momento, eu já tinha um público que me acompanhava mensalmente em eventos abertos, tanto voltados para a área comportamental, quanto voltados para a área de vendas. Quanto aprendizado! Eu tive a oportunidade, através da hipnose, de me conhecer, de me tratar, de cuidar de coisas que me consumiam diariamente. Eu tive a oportunidade de entender mais sobre o ser humano, entender os bastidores da mente humana, como entrar em empatia com as pessoas rapidamente, como influenciar pessoas com naturalidade, como persuadir pessoas com genialidade. Isso fez toda a diferença na minha vida e com certeza também para o meu currículo. Em 2009, eu conheci a minha esposa, Elis. Ela entrou em uma fase conturbada da minha vida. Eu estava trabalhando 14 horas por dia, dormindo pouco e me alimentando mal. Quando conheci a Elis, eu tinha uma viagem marcada como todo ano. Nos dias que antecediam o final do ano, eu praticava um mochilão, eu geralmente tinha um destino pré-estipulado. Mas tudo podia mudar, porque a rota não era clara e esse era um hobby que eu dedicava um bom tempo para curtir, para aproveitar, para sentir aquela emoção que todo mochileiro quer sentir quando pega a sua mochila e parte para o mundo. A viagem tinha como destino a Patagônia chilena e antes de chegar lá, eu queria fazer uma peregrinação com tempo pelo Uruguai e pela Argentina.
Nós saímos de Chapecó, Santa Catarina, de ônibus. Nossa primeira parada foi em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e de lá pegamos um ônibus para Santana do Livramento, também no Rio Grande do Sul, divisa com Rivera, no Uruguai. A nossa viagem começava ali, naquele ponto, naquele momento, naquele dia. Bom, para simplificar, tivemos uma experiência de viagem incrível e sim, chegamos à Patagônia, onde acabamos permanecendo por aproximadamente 10 dias. Visitamos muitos lugares e também aproveitamos para nos conhecer, já que eu havia conhecido a Elis no mês de setembro de 2009, começando a namorar no dia 1º de outubro de 2009 e viajando com ela 3 meses depois de conhecê-la. Era uma viagem e um test drive do relacionamento. Sabe o que é incrível? Quando retornamos no final de janeiro, quase fevereiro de 2010, coloquei a Elis contra a parede. Ou você pede as contas do seu trabalho e começa a trabalhar comigo, ou vamos cada um para um lado. O que aconteceu? Ela aceitou. De lá para cá, fizemos boas viagens, muitas loucuras e aprendemos muito um com o outro. Com a Elis trabalhando comigo e uma agenda cada vez mais apertada, eu queria viver uma nova experiência e foi assim que em junho de 2010 nós resolvemos passar o ano em Curitiba, no Paraná. Lá eu tive a oportunidade de aperfeiçoar as minhas técnicas de hipnose, apresentações em programas de televisão, shows para grandes empresas e também apresentações semanais em teatros e casas de shows da cidade, como o Teatro Barracão em Cena e a Casa de Shows Era Só o que Faltava. Eu me diverti bastante nesse período, conheci muitos humoristas, mas financeiramente eu estava sobrevivendo. Vamos ser bem sinceros, eu estava quebrando. Eu descobri, na verdade, nesse período que não era apaixonado pelos shows de hipnose e que a parte clínica não era a minha missão de vida, porque acabava me sobrecarregando bastante. Eu decidi que era hora de dar um basta, retornar às raízes, ao que me fez decidir por sair da empresa dos meus pais. Nós retornamos para Chapecó nos últimos dias do ano de 2010 para passar a época de festas com a família e, no início de 2011, resolvemos fazer a mudança definitiva para Chapecó. Lá passei a concentrar todos os meus esforços na minha empresa de coaching, mentoria, palestras e treinamentos. Eu tive o primeiro contato com o coaching quando estava na primeira formação de PNL, mas ingressei os estudos e as formações quando já estava há muitos anos estudando PNL. Eu já atuava como coach e mentor quando consultor, e mesmo não sendo a força motriz do meu negócio, me rendia bons contratos durante o ano todo. Sabe o que é mais incrível em toda essa história? Os empresários e outras pessoas continuavam buscando os meus serviços na área clínica e como eu já não estava mais atendendo com a clínica, simplesmente migrava essas pessoas para o coaching e para a mentoria. Ninguém conhecia o coaching ou entendia o que era a mentoria. Era algo novo, completamente novo, mas eu tinha o reconhecimento dessas pessoas, uma reputação limpa, e as pessoas começavam o processo. Do nada, simplesmente acreditavam que aquilo era possível. Foi assim que eu consegui, dentro de um período de tempo bem curto, transformar a minha empresa em um negócio bem sucedido e lucrativo. Eu estava viajando para ministrar palestras e treinamentos por todo o Brasil. Grandes líderes de grandes empresas já estavam buscando os meus serviços de coaching e mentoria. Eu estava fortalecendo o meu nome e criando uma marca reconhecida em todo o território nacional. Bom, nesse ponto eu já estava escrevendo artigos para jornais regionais, revistas nacionais e revistas internacionais. Eu já estava sendo procurado para conceder entrevistas para veículos de comunicação regionais antes e depois de eventos e também estava com certa frequência sendo convidado por diretores de rádios para falar sobre gestão, liderança e vendas. Os meus projetos de coaching e mentoria estavam andando de vento em popa. Eu estava feliz com o reconhecimento, estava estudando muito, pesquisando muito, trabalhando muito e as empresas com quem eu estava trabalhando estavam mostrando resultados incríveis. Eu estava viajando muito. Quando não estava viajando, eu estava sentado com líderes e equipes comerciais,
para resolver problemas complexos que drenavam o faturamento e, consecutivamente, o lucro da empresa. Os meus primeiros casos de sucesso não demoraram muito para aparecer. Algumas empresas, 6 meses após a minha intervenção, estavam faturando 200% a mais, lucrando alto, e não era só isso. Redução da rotatividade, melhora no clima organizacional, comunicação precisa, entendimento da missão, visão e valores da empresa também eram resultados visíveis. Eu nasci e cresci em uma família que respirava empreendedorismo, gestão e negócios. Essa era a atmosfera da minha casa. Quando eu comecei a minha nova vida profissional, lá em 2001, mesmo que eu tentasse fazer outra coisa, um imã parecia me trazer de volta para isso. Eu nunca consegui, por muito tempo, ficar longe do negócio qual eu respiro e vivo hoje. É o tipo de coisa que está no meu DNA e eu não tenho como negar. Eu e a Elis passamos por muitas crises. Falta de dinheiro, medo, insignificância. Nós, por várias vezes, mergulhamos no caos de não saber por onde começar ou recomeçar. Muitas vezes não entendíamos sequer o porquê continuar. Eu sempre sonhei alto e sempre apostei todas as fichas nos meus sonhos. Também sempre fui um cara que vivi a minha vida no limite. Eu sempre gostei da sensação de boca seca e frio na barriga que sentia quando fazia algo que tinha grandes chances de dar errado. Acho que a força da Elis me fortaleceu e as nossas diferenças acentuaram qualidades que nós não tínhamos antes de nos conhecer. Principalmente para mim, foi enriquecedora a experiência de conviver com uma pessoa tão diferente. Éramos, somos e seremos sempre diferentes, mas isso não é um empecilho quando entendemos o quanto essa diferença nos faz crescer e evoluir todos os dias. Eu estava trabalhando muito, tinha recém mudado de casa quando a maior bênção das nossas vidas aconteceu. O nascimento do Benjamin, meu filho. A Elis ficou sabendo que estava grávida 3 meses após nos mudarmos para a casa nova. Era fevereiro de 2016. Uma nova fase da nossa vida começava, seríamos pais. Eu estava paralisado com a notícia e eu me lembro como se fosse hoje. A primeira coisa que fizemos foi pegar o telefone e ligar para os meus pais no litoral catarinense. Eles ficaram loucos e até hoje não conseguem ficar muitos dias sem ver o neto. Amadureci em 6 meses o que não amadureci em 6 anos. A Laila ganhou um irmãozinho. E quem é a Laila agora? A Laila é a nossa filha, a nossa cachorrinha, que está junto com a gente desde 2010. Ela dorme com a gente, ela acorda com a gente, ela viaja com a gente e é a companheira inseparável do Benjamin. Ela e o Benjamin são o nosso ponto de força. Vivemos todos os dias por eles. Tem motivo melhor? Bom, hoje eu tenho números que sustentam o meu currículo e comprovam a minha trajetória profissional blindada por grandes conquistas. Eu sou o autor de 8 DVDs. Teve épocas em que gravar DVDs era um excelente negócio. Hoje serve apenas para você apresentar o seu trabalho a quem não conhece e dar a oportunidade de quem conhece você ter materiais físicos seus. Gravei o meu primeiro DVD entre 2005 e 2006, sem título, tendo como cenário ainda o apartamento dos meus pais. Gravei o meu segundo DVD, Seja um Vendedor, Jamais um Vendedor, entre 2006 e 2007, já em parceria com uma grande rede de lojas que cedeu os cenários. Gravei o meu terceiro DVD, Eu Também Quero Ser Uma Pessoa Melhor, em 2007, poucos meses depois de gravar o segundo DVD. Esse DVD foi gravado em um estúdio e tivemos um cuidado extra com a imagem e com o som. Até aquele momento, aquele tinha sido o DVD mais bem produzido. Resolvi gravar 3 DVDs em uma única pegada. Em uma semana de gravações, terminei o meu 4º DVD, Coleção O Profissional de Vendas do Século XXI, parte 1, o meu 5º DVD, Enriquecer, e o meu 6º DVD, Os 10 Diferenciais de um Repositor de Sucesso.
Foram dias exaustivos, mas valeu a pena. Esses 3 DVDs marcaram uma nova fase da minha vida. Eu já tinha bons contatos com excelentes profissionais e os DVDs são motivos de orgulho até hoje. Então, em 2010, eu recebi o convite da editora Ser Mais, através dos amigos Dr. Jô Furlan e Maurício Cita, para participar da coleção Ser Mais em 4 livros: Ser Mais em Vendas, Ser Mais Inovador em RH, Ser Mais com PNL e Ser Mais com Motivação. Os meus artigos tiveram uma relevância tão grande para os projetos que, depois de alguns meses, fui convidado para participar como coautor de outros livros, mas já estava imerso em outros projetos paralelos e recusei o convite. Em outubro de 2012, lancei o meu 7º DVD, A Fórmula Perfeita da Qualidade de Vida, onde consegui compilar uma série de aprendizados em forma de ensinamentos para uma vida mais saudável. Em 2015, fui convidado junto a outros especialistas para fazer parte do time de coautores do livro Como Vender Mais, uma parceria da editora Líder com a revista Venda Mais. O livro foi um convite especial da CEO e diretora de projetos da editora Líder, Andréia Roma, e também do diretor executivo da revista Venda Mais, Raul Candeloro, por meio da indicação do ilustre amigo e também palestrante, criador e diretor comercial do Clube do Vendedor, Mainaldo Medeiros. Para celebrar o lançamento do meu novo livro, resolvi gravar o meu 8º DVD, com o mesmo tema, Como Vender Mais. O DVD foi gravado no dia 28 de julho de 2015, na cidade de Chapecó, em um dia frio, e tem mais de 3 horas de duração. A ideia da gravação do DVD Como Vender Mais surgiu da intenção de reunir amigos e fãs do meu trabalho em um evento específico para marcar o lançamento do livro Como Vender Mais. Enfim, na última década tenho atuado como um agente transformador, identificando com perícia incomparável o que está limitando ou travando a evolução das pessoas e criando soluções individuais com 100% de sucesso. Também sou o responsável direto por alavancar centenas de novos negócios do absoluto zero, recuperar centenas de empresas da falência, treinar pessoalmente milhares de colaboradores das maiores e mais consagradas empresas do Brasil, capacitar milhares de pessoas por meio dos meus cursos, seminários e treinamentos online, servir a líderes de grandes empresas nacionais e internacionais, viabilizar lucros astronômicos para empresas de todos os portes no Brasil e no exterior. Hoje, olho para o meu passado e, mesmo tendo vivido muitas coisas que talvez não precisasse viver, tenho orgulho. Posso dizer que a vida que eu vivo é o reflexo exato das escolhas que eu fiz, das decisões que eu tomei e das ações que eu executei. O que eu ainda não tenho é pelo que eu ainda não sei. Quando tudo começou, o que eu tinha audácia, coragem, entusiasmo, força de vontade, motivação. Nada me derrubava, mesmo porque o que eu tinha de valor estava dentro de mim. O que eu ainda não tinha, eu não tinha o apoio dos meus pais, eu não tinha o apoio dos meus familiares, eu não tinha o apoio dos meus amigos e não tinha o apoio dos meus colegas de trabalho. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha quem modelar e eu não tinha um mentor. Mas tem outra coisa que eu tinha: tempo. Eu tinha tempo de sobra para investir em mim e fazer a coisa dar certo. Eu tinha o recurso mais raro e mais caro do mundo ao meu favor e à minha disposição. Isso fazia toda a diferença.